Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Todo aquele que vive segundo o propósito do qual o Senhor nos designou, que é buscar sempre o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas lhe são acrescentadas, vive em prol do reino dos céus, que ensina todo ser que respira, louve e bendizei ao Senhor. Louvar e bendizer ao Senhor não é com um mover de lábios e um coração distante, um amor fingido, mas sim daqueles que demonstram pela boa conduta que houve o arrependimento e que persevera, ainda que se tropece em algum ponto, mas é cumpridor pela fé que deposita e está sempre bendizendo aquele que nos sustém, nos fortalece, pelas boas atitudes, com o coração contrito e arrependido daqueles que não desprezam a sua verdade. A palavra diz que apresentai sempre frutos dignos de arrependimento, daqueles que estão sempre prostrando diante do Senhor e reconhecendo que Ele sim é o elo da perfeição. Nós, ainda que se tropece em algum ponto, é segundo a sua obra que é salvadora, a sua obra que é perfeita, agradável à vontade de Deus para as nossas vidas, aonde Ele viveu, nos demonstrando como devemos proceder. Ele nos deu, Ele deixou os seus passos, as suas pegadas, para que através delas nós sabemos ser instruídos, viver assim como Ele viveu e vive e reina, porque Ele é aquele que diz: por que procurais entre os mortos aquele que vive e reina? Ele é o único que passou pela morte e o Pai o justificou, aonde o anjo da morte não foi capaz de decompor o seu corpo. Assim como ele nos deixou o exemplo, segundo a palavra diz, que quando houve aquele grande espetáculo no Monte de Sião, no Monte das Arábias, na Sião terrena, a nossa é celestial do alto, a palavra diz que aquele povo esmurrava o peito, dizendo: verdadeiramente este era o Filho de Deus, porque muitos viram os heróis da fé quando os sepulcros se racharam, se romperam. Aleluia! Aonde ele nos mostrou que assim como houve a perseverança daqueles que perseveraram e depositaram nele a confiança, onde a palavra diz que os patriarcas creram e isso lhe foi imputado como justiça. Assim, aqueles que creem e depositam a fé no Senhor e está sempre a ser seu imitador, adentrará as regiões celestiais. Bem-aventurados sois aqueles que nele depositam a confiança, aqueles que perseveram dia após dia, segundo aquele que nos sustém e nos fortalece, aquele que nos ensina a ter o bom ânimo, a vencer o mundo segundo a nossa fé. Não há quem possa impedir os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram, o Pai que é Espírito, e o adoram em Espírito e em verdade. Ele agrada da perseverança daqueles que assim permanecem dia após dia, segundo Ele nos sustém, Ele nos fortalece, Ele nos mantém. A sua graça nos basta, é na nossa fraqueza que Ele nos aperfeiçoa. Aquele que se julga forte, cuide para que não caia. Aquele que deposita a fé em suas muitas riquezas, não temas quando a casa enriquece, sua glória engrandece. Quando for, nada levará consigo. Louco, esta noite pedirão a tua alma: o que tens, para quem
serás, assim a palavra nos diz. Aquele que se julga sábio segundo uma doutrina de demônios, segundo uma sabedoria terrena e diabólica, melhor seria considerar a sua insensatez para vir a receber o que vem a ser sabedoria. Mas muitos o Senhor permite com que creiam nas suas mentiras e sujem-se mais ainda, porque se considera limpo e não lava da sua imundícia, a ponto de receber e acumular mais ainda das suas iniquidades, assim nos diz o Senhor. Melhor para aqueles que nele depositam a confiança e perseveram dia após dia, humilhando diante daquele que é digno de toda honra e de toda glória. Melhor se considerar um verme, mesmo não sendo, porque importância nenhuma há aqueles que na verdade a nossa capacidade vem do Senhor. Dele é o reino, é o poder, é as riquezas, é a glória, ele é o sim, ele é o amém. Tudo está por escabelo dos seus pés. Melhor para aqueles que se arrependem e depositam a confiança nele e perseveram sempre conhecendo e buscando a sua perfeita e agradável vontade, aonde os seus planos é sempre de nos fazer prosperar e jamais causar dano algum, assim como jamais agarrais um conceito, como tudo coopera para o bem daqueles que o amam, jamais agarrais um conceito e soltai o outro. Assim como tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, ele é ira e indignação com aqueles que rejeitam o unigênito do Pai, primogênito de toda a criação, e ressurreição para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida e vida com abundância, e a ressurreição do último dia. Assim como preparou um lugar para aqueles que nele depositam confiança, para aqueles que estão sobre maldição por rejeitar aquele que levou sobre si, haverá choro e ranger de dentes na morte da sua alma, a segunda morte no lago de fogo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.